No início do século XXI, a evolução humana estava num ponto sem retorno. A seleção natural, que outrora favorecera as características mais nobres do homem, começou agora a favorecer outras características. A maior parte da ficção científica da época previa um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas com o passar do tempo, as coisas caminharam na direção oposta. O emburrecimento total. Sem predadores naturais para diminuir o rebanho, a natureza começou a compensar aqueles que se reproduziam mais e deixou os inteligentes se tornarem uma espécie em extinção. Esse é o texto inicial do filme Idiocracia, que conta a história de Joe Bowers, um bibliotecário medíocre do exército americano que é escolhido justamente por essa característica, para ser um experimento secreto. Joe ficaria hibernando por um ano, mas uma série de eventos o levaram ao ano de 2505. Para sua surpresa, ao invés de carros voadores e tecnologia avançada, Joe encontra um planeta habitado por idiotas violentos e ultrasexualizados. Olha, se a gente observar o mundo em 2023, podíamos até dizer que o caminho que a gente está trilhando é esse mesmo, né? Mas será que não tem mais jeito? O que a gente pode fazer para mudar esse futuro? Estamos mesmo fadados a uma idiocracia mundial? É isso que eu e Lucas Honorato discutiremos hoje no Cine Quinto. Especialista em idiotices. Eu Eu sou bom de besteira. Dois idiócratas. Roda a vinheta. E o editor, se não sabia que tinha que rodar, ele é meio idiota. Idiocracy. Antes de continuar, devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, ok? Mas quem liga pra spoiler de uma idiotice dessa? Nesse caso aqui, assiste porque o filme é bem... Olha, eu acho que é um dos filmes mais fraquinhos que a gente já falou. Eu acho que é pior que Barbie. Assim, no sentido de filme. De execução, tudo meio... O ritmo todo esquisito, é tudo meio... Podia ser um sketch do Saturday Night Live, como disse o nosso editor, né? Podia ser um TikTok. Dava pra ser um TikTok, um minutinho, contava a história de boa e era engraçado. Agora, a premissa é boa, a premissa é interessante. A ideia é o seguinte, pra quem não viu, as pessoas começa o filme com aquele texto lá, e dois intelectuais, né, falando, a gente vai esperar, meio jovens, falando, a gente vai esperar acabar a faculdade pra ter filhos e não sei o que, aí aparece a árvore genealógica deles, só tem os dois, né? Aí, a gente vai esperar ela fazer o PhD, não sei o que. Eles vão postergando. Aí os dois velhinhos, tem que ver a contagem de esperma dele, já não tá tão boa, e não sei o que, e no final o cara morre, ela fica olhando, e a árvore genealógica deles. E aí, do outro lado, em contrapartida, aparecem os caras jogando futebol americano. O cara no subúrbio, maluco, fazendo merda, e a galera se multiplicando. A mulher com 12 filhos, chorando de grávida, a vizinha, aí o cara pega a vizinha, a vizinha fica grávida. Filho pra caramba. Aí a árvore genealógica dele... E aí, essa é a premissa, né? Você tem pessoas com QI baixo se reproduzindo muito e pessoas com QI alto se reproduzindo pouco. O negócio que eu achei curioso é que mesmo os caras do QI alto são meio idiota. Eles ficam fazendo um monte de idiotice, ficam postergando negócio, o cara termina com um jet ski, um negócio enfiado nas bolas. Cara, é só idiotice, é todo mundo meio burro. E aí, no final das contas, você tem essa situação demográfica, aí você tem o emburrecimento das pessoas, aí as pessoas burras, elas criam a demanda para o mercado começa a vender e a se portar de maneira idiota, essa idiotice se transfere também para o governo, o cientista só tem recurso para pesquisar idiotice e acaba que o negócio todo vai ficando mais burro, até que chega um ponto que a sociedade, os caras não conseguem nem entender como é que funciona as coisas das quais eles dependem. Coisa básica do tipo regar uma planta. Com água. Com água, porque eles não regam com água. Exato, E aí, o exército quer fazer uma experiência, congela o sujeito, e era para ser um ano só, congela ele e uma prostituta, né? E aí era para ser um ano só que eles ficam até 2500, né? Exato. 2500, eles acordam no meio da idiotice. No meio só lixo empilhado. E é muito curioso que uma das primeiras marcas da idiotice é o empobrecimento da linguagem no filme. Isso os caras acontece, né? Cara, isso acontece, cara, tem conversas que você ouve quando o cara usa muita gíria que você não consegue entender, né? E por outro lado tem gírias também que são boas, que eu acho meio
meio besta esse negócio do pessoal ficar querendo destruir todo o coloquialismo, como se todo mundo... Não, mas eu acho que tem lugar, né, para as coisas. Por exemplo, se na academia, não dá para você ficar falando aquela tese de preconceito linguístico, não sei o quê. Porque é o seguinte, tudo bem, por mais que eu concordo que a língua é uma coisa viva, a gente precisa, né, tá sempre... Mas existe uma estrutura. Só que, se você começa a mudar demais a estrutura, um livro que você lia há 100 anos, você já não lê mais. Aí isso vai aumentando. Pior que isso, as pessoas, às vezes, de gerações que têm um pouquinho de distância de tempo já não conseguem mais comunicar. Exato. A gente tá num ponto hoje em dia, que é uma coisa que o professor Olavo já falava, que o Falcon vive falando, que todo mundo que está preocupado com essa questão educacional fala que a gente tem uma sociedade atualmente em que 80% das pessoas, 80%, não conseguem ler um texto, por exemplo, e diferenciar um fato de uma opinião. Não consegue, pega um número no meio do texto assim e aí lascou. Não consegue relacionar uma estatística. Você não precisa fazer uma conta, é nada. É só um número que quantifica uma coisa no meio do texto. O cara já se perde, não consegue concatenar uma coisa com a outra. Tem influenciador que é assim, inclusive, que fica falando de ideologia, o caramba, lendo um monte de coisa e o cara se confunde todo. Porque leitura não quer dizer nada, né? Você pode ler um monte de coisa e não entender nada, falar um monte de bobagem. Aliás, é o pior, né? A gente tava falando sobre isso, porque aí vamos só para voltar pro começo. É uma tese meio malthusiana, até porque o diretor... eugenista. Meio eugenista. Porque o diretor, para começar, ele é meio anti-Trump, não sei o quê, então ele tava meio que criticando aquela galera classe média baixa dos Estados Unidos, que na teoria dele é mais idiota do que o acadêmico, o que é o oposto, né? E que o cara... não, eles são idiotas, eles votam nas políticas retrógradas. E é engraçado que aqui no Brasil você tem um cenário oposto, que você tem a direita falando, olha, o Nordeste é analfabeto, os caras são analfabetos, por isso eles votam no Lula, por causa do assistencialismo barato, o PT os torna reféns, cria um curral eleitoral, e aí a esquerda responde, nossa, então você é elitista, tá xingando os caras de burro. Ele não precisa nem entrar nesse mérito do que tá certo, mas é curioso notar que tem uma oposição aqui, porque é o seguinte, nos Estados Unidos você tem de fato, isso é um dado estatístico real, as pessoas com QI menor estão se reproduzindo mais e as pessoas com QI mais alto estão se reproduzindo menos. Ao mesmo tempo, está rolando nos Estados Unidos uma queda de QI intergeracional. Pela primeira vez na história. Apesar desse lance da reprodução, do pessoal ter filho, normalmente uma geração tinha um QI superior à anterior. E atualmente começou a cair. E um dos fatores parece ser o lance do celular, das redes sociais. Então, aí é que tá. Só que... O filme faz uma leitura completamente errada, né? Exato. Porque não é o cara só porque ele é jogador de futebol, não sei o quê. Até porque a gente tem o Roger, que tem um QI como é que é? Associação Internacional de gente de QI grande. Qualquer um entra na enorme, Mensa. Eu entro na Mensa se eu quiser. Desculpa. Não, mas aí tudo bem. Só que não quer dizer nada, o cara tem um monte de coisa, ele não tá certo em tudo, ele não tá... Tem o QI alto, não necessariamente. Aqui, não tem aquela história do padre na Itália, que era até meio bem devagar, assim, de QI, e o cara catequizou metade da cidade. E tem uma outra coisa também, né? Virou santo. Muitas vezes, o cara que tá abaixo da curva de QI, ele acaba se esforçando mais também. Não, e ele tem a inteligência prática. Eu não confio nessa história de QI. Não, a inteligência prática, ela tem essa coisa do dia a dia, da sabedoria do homem comum, daquele cara que ele simplesmente, ele não tá pensando em elucubrações, em abstrações, ele tá olhando para a realidade e ele sabe que... Querendo resolver os problemas práticos. Né? Exato. É aquele cara, pra ser meio escroto, desculpa, mas o cara olha pra genitália dele e ele sabe que ele é um homem. Exatamente. Mas aí é o senso comum. Por isso que eu acho que a coisa dá uma invertida no filme, porque aí quando ele chega no futuro, ele é o mais inteligente de todos, mas aqui, nos dias de hoje, ele é um cara médio. E aí tem esse problema, normalmente hoje em dia o cara médio, o QI médio, é o cara que ele fica lendo o jornal pra caramba, ele é o defensor da ciência, ele acredita no que dizem os especialistas. Você pergunta para ele, que diabo é especialista, por que ele é importante? O cara não sabe te responder. Eu acredito na ciência. O que é um método científico? O cara vai começar a gaguejar, vai ser um horror. É isso aí. Que é o cara que não sabe que não sabe. Exato. Né? E tem isso inclusive tem o efeito Dunning-Kruger, que é muito famoso, que é o cara que ele começa a ler alguma coisa, e é porque ele leu
um livro, ele acha que ele entendeu a totalidade das coisas que aquele campo quer ensinar. Não, mas isso é um clássico. E aí, esse cara é o cara do QI médio. Esse cara não é o maluco de QI baixo com pouca instrução. O maluco de QI baixo com pouca instrução, ele sabe que ele é meio bobo mesmo, que ele não sabe das coisas, e ele se atém aos problemas práticos, o que ele precisa aprender para resolver aquilo. E às vezes o cara é inteligente. Cara, quantas vezes você não vê no meio de uma família que não tem nada, que é uma família totalmente ou desestruturada, ou não sei o quê, sai um gênio ali no meio. Sim. A gente não sabe como o espírito humano funciona, né? Essa coisa de reduzir tudo ao QI também eu acho muito idiota. Até porque os resultados disso, teoricamente, a geração com maior QI foi a última, então, né? Se está abaixando agora, foi a última. Olha o que ela gerou. Olha o que a última geração americana ou mundial gerou. E olha que coisa, então não é tão... E olha que coisa esquisita. Tem uma outra incongruência que é o seguinte. Tá, beleza, você consegue... Existem certas correlações entre QI e sucesso profissional, entre QI e algumas coisas. Existe... É pra jogar tudo fora. Existe, inclusive, correlação de problemas sociais com QI baixo. E nesse sentido, o Brasil tá numa complicação tremenda. É que o QI médio do Brasil atualmente é 80 e pouco e tá caindo há muito tempo. E 80 e pouco é pouco? Eu não sei. Cara, a média é 100. Quando você chega nos 70, você já está falando de quadros de distúrbio mental. Então, assim, a coisa tá meio feia. Só que aí, olha que coisa engraçada. As pessoas com QI baixo se reproduzem mais. E as pessoas com QI alto se reproduzem menos. No Brasil, ao passo que a taxa de natalidade cai, o QI cai também. Então, assim, beleza. Parece que isso que o filme está narrando não é uma verdade universal necessariamente. É uma coisa meio específica à sociedade americana. Não que não possa ter paralelos no Brasil, mas é... Não, mas é que, assim, a idiotização das pessoas, eu acho que é uma redução tão grande você falar em QI, porque é isso que eu falei, nos anos 40 o QI era mais baixo que nos anos 70 e as pessoas tinham muito mais... noção do que estava acontecendo em volta, conseguiam fazer as coisas. Então, eu acho que reduzir o ser humano a um número que pode ter sua função para medir alguma coisa, mas, cara, a gente é muito mais que isso. O ser humano é muito mais que isso. E, só para falar dessa história desse cara que é medíocre no filme, na atualidade, quando ele vai pro futuro ele fica esperto, no fundo, ele não é um medíocre. Ele é um cara que até no futuro, em 2505, quando ele tá com a prostituta lá, todo mundo trata a prostituta que nem lixo, porque primeiro que todo mundo trata todo mundo que nem lixo no futuro, mas... Especialmente mulher, porque todo mundo... É o lance da sexualização exagerada e tal. E aí ele é um cara que ele me lembrou um pouco o Cavaleiro Trovador, assim, aquele cara que, não, você é uma dama, eu vou te tratar bem, eu vou te tratar com respeito e não sei o quê. Ou seja, ele não é tão medíocre no futuro em relação ao que ele era no presente. No presente ele só é meio preguiçoso, eu quero ficar na minha aqui, fazer meu trabalho, ninguém me enche o saco, eu não enche o saco com tem ninguém. Uma coisa muito escrota que esse filme faz, que é o seguinte, ele equivale baixa inteligência com pobreza moral. Então isso também, é o seguinte, exato. Tá cheio aí de senhorinha analfabeta, que passa o dia inteiro ouvindo pregação, ou semi-analfabeta que, por algum motivo, algum milagre, consegue ler as escrituras, mesmo sem saber ler direito, né? Que morre sem aprender nada além daquilo, e que é muito virtuosa, que ajuda os outros, que dá esmola. E que sabe que matar um bebê no ventre, por exemplo. Exatamente. Né? É errado. É errado, coisas básicas. Então, você consegue, inclusive... Cara, em ambientes muito, muito precários em que as pessoas têm pouca instrução e que têm dificuldade mesmo, são mais lentas, você consegue ver comportamento muito caridoso. O que acontece nesse filme é o seguinte, você tem o capitalismo liberal e restrito maluco, estimulando cada vez mais o consumo. Você tem uma sociedade completamente secularizada, que é a sociedade americana naquele caso. Você não tem padrões morais, você tem o lance do dinheiro. As pessoas recebem essa cultura dos que estão acima, que você tem uma elite com QI mais alto destruindo quem é menos inteligente ali embaixo. E aí o que acontece aqui? Isso que a aristocracia, a elite está plantando acaba se frutificando. Então a culpa nesse caso aí não é mesmo dentro da lógica do filme, não é dos caras que são burros e estão tendo filho. É de quem, tendo uma inteligência maior e tendo mais capacidades e que teria o dever de cuidar dessas pessoas, ao invés de cuidar, está as destruindo, né? E está parasitando essas pessoas. Tanto é que o que acontece no final das contas é que as corporações dominam tudo, né? A sexualização aumenta, tudo tem sexo, o café tem sexo. O Starbucks é um lugar para receber
Exatamente. Você toma um café, e alguém toma seu leite. É tudo sexualizado. E aí você vê, as pessoas ficam cada vez mais egoístas, mais fechadas em si mesmas, mais fechadas nos prazeres mais baixos. As corporações, elas meio que começam a comprar pedaços do governo. Né? Sim, sim. Isso totalmente não aconteceria. Hoje em dia não tem isso de corporação com o governo. E aí eles começam a colocar o interesse financeiro acima do bem comum. Né? E aí o cara lá que faz o Gatorade... Fica fazendo propaganda... o Gatorade. Chega ao absurdo que o cara que faz o Gatorade acha que a água é uma ameaça aos negócios dele, e ele vai lá e faz um lobby no governo para eliminar a água e usar o Gatorade. E aí mata as plantas, todo mundo passa fome. Exatamente. E como as pessoas foram emburrecidas e embrutecidas ao mesmo tempo, primeiro, o nego concorda em passar um negócio desse, e segundo, ninguém nota o que tem de errado. E aí o que acontece? Esse cara, que era um maluco completamente mediano, que tinha algum senso moral, porque ele aprendeu a disciplina no exército, inclusive, curiosamente, ele chega lá, primeiro ele fica nessa de meu auto-interesse, quer fugir, máquina do tempo, não sei o que. Ele começa pelo interesse dele, exatamente. Em algum momento ele fala, cara, essas pessoas estão perdidas, eu preciso ajudar essa gente. E aí ele começa a agir de maneira mais ou menos virtuosa. Obviamente tem o lance da inteligência, e aí acontece um problema, porque tem aí uma verdade expressa nesse filme. Quando ele começa a argumentar com aquelas pessoas que são burras, né, que são menos inteligentes que ele, as pessoas não respeitam. Então tem a cena lá que eles têm um problema de plantação, né, que as plantas não crescem, porque o Gatorade matou as plantas. Ele fala, não, nós temos que pôr água porque a água funciona. Eles falam, não, mas o Gatorade tem eletrólitos. Eletrólitos. Ele, mas o que? Você sabe o que é eletrólito? Não, é que nem o pessoal. Não, mas isso aqui é comprovado pela ciência. Exatamente. Mas o que é ciência? E aí as pessoas se convencem quando ele mente, dizendo, olha, eu sei falar com as plantas. Elas me disseram que querem água. E aí, cara, eles pegam... É engraçado. Tem uns bons momentos. A gente sabe que existe muito político, isso é uma coisa até que o Hayek, que por mais que seja problemático, ele fala no Caminho da Servidão. Ele tem uma tese sobre como, em uma democracia desordenada, não estamos atacando a democracia desordenada, o incentivo é para que os piores vençam. Sim. Porque quem consegue mentir melhor e enganar mais o povo e persuadir as pessoas de que elas vão ter o auto-interesse delas. Exato. É quem consegue... É meio que vender alguma coisa para elas, ou dar dinheiro, né? O clássico. Exatamente. É quem vai acabar ganhando. Não, isso sem dúvida. E a gente pode ver isso no nosso horário eleitoral. Primeiro que não é o presidente que fala, é um apresentador. Aliás, Tomás o quê? Tomás Juliano. Tomás Juliano, um abraço. Ele que foi uma das coisas que ele falou nas aulas dele lá de história. Que é isso. Eu já tinha percebido isso, que para mim, o horário eleitoral tinha que ser o cara sozinho, sem música, sem nada, falando as propostas. Isso devia ser obrigatório, porque já que é obrigatório, que fosse alguma coisa que preste. E aí a gente vai ver pela proposta. Mas não, é música. É o apelo emocional. Os caras com uma fotografia e não sei o quê. Então você ganha pelo apelo emocional. Ao invés de você falar, olha, eu tenho aqui um plano de país que vai fazer isso aqui, vai melhorar a vida das pessoas, você fala, eu vou te dar picanha e cerveja. É isso aí. E aí, só que olha que coisa, existe uma verdade aí que ela é corrompida. Quando a pessoa ela faz parte de uma elite, é evidente que ela consegue enxergar coisas que os outros não conseguem. A coruja é uma imagem da sabedoria justamente por isso, que a coruja enxerga no escuro enquanto os outros não, e ela enxerga mais longe. Né? E essa pessoa conseguindo enxergar o que os outros não enxergam, ela não tem que agir com os outros como se eles já estivessem enxergando e tratá-los como burros por não enxergar. Ela tem um dever. Ela tem um dever de adequar a linguagem dela e falar com essas pessoas de uma forma que elas entendam. Então ela tem que adaptar a linguagem, ela tem que criar um caminho para essas pessoas entenderem. E ao invés de criar o caminho, o protagonista ele mente. Né? Então o filme coloca essa falsa dicotomia. Ou você vai ser ignorado pelos burros se você for inteligente, ou você vai mentir e enganá-los. O que não é verdade. Não é verdade. Mas tem uma coisa meio que a gente vê na vida, a gente vê nas escrituras, no Evangelho, na Paixão de Cristo, que é assim, se tem um monte de gente acreditando numa mentira e vem alguém com a verdade, as pessoas vão querer matar o cara. Ele tem essa figura de Cristo ali, do cara que sabe a verdade, conta a verdade e as pessoas matem! Exatamente. Exato. Não, tem isso mesmo. A verdade irrita as pessoas que não querem ver a verdade, que estão no engano. Não, quando você tem um vício que você ignora e alguém aponta, dói. Né? E quando as pessoas estão vivendo de uma mentira, elas são muito confortáveis, quando você aponta, é desconfortável, é ruim. É por isso que é tão desconfortável confessar os próprios pecados, inclusive. É verdade. E tem uma coisa desse filme que também é bem real,
que é a história de que cada vez menos as pessoas sabem fazer as coisas. Eu vou tentar explicar. Sim. Por exemplo, você sabe fazer uma conta na calculadora, mas você não sabe montar. Pouquíssima gente sabe montar uma calculadora. Tudo bem que aí você tem uma empresa, uma indústria que vai treinar a gente, Sim. que sempre vai... Mas assim, parece que o conhecimento está cada vez mais especializado. Isso foi um problema que já muito filósofo ou estudioso já falou, que você vai especializando as coisas e você só sabe apertar o botão final. Eu, quando era moleque, você não sei, mas eu acho que você ainda pegou isso, tinha que meio que saber programar DOS ou programar alguma coisa para mexer com o computador. Você sabia o que vinha por trás. Por exemplo, tinha um problema de software, eu sabia mas ou menos onde procurar. É como você tem os equipamentos de som aqui ligados, você sabe, esse fio liga aqui para sair o som aqui, para vir para cá, que sobe aqui. Isso. Então você sabe o caminho para saber. E hoje em dia não. Você liga, desliga. Play, tem uma coisa que é muito significativa aí. Mesmo que você não tenha pego a época do DOS, que era tudo na linha de comando. Você abriu um computador, você sabia que tinha uma estrutura de pastas, que arquivos ficavam em certos lugares, que tinha um negócio chamado driver, que faz a comunicação do hardware com o sistema operacional. Você sabia mais ou menos como é que funcionava a coisa e você navegava naquilo. Olha, eu quero entrar na internet. Para acessar a internet eu preciso de um navegador. O navegador acessa a internet, eu consigo baixar outras coisas. Hoje em dia, você tem um retângulo preto mágico. Menor ainda, né? Exato. E, cara, se você pedir pra uma pessoa procurar um arquivo, um moleque que nasceu com um computador, que se dizia muito isso, né? Não, as gerações mais novas nasceram com a tecnologia, elas vão dominar a tecnologia. Aí você pega um menino que tem 15 anos hoje em dia, que nasceu próximo a computadores e com celulares, ele só sabe usar um celular, consegue fazer coisas muito básicas no computador, consegue consumir, e se você pede pra ele, cara... Formata um disco, sei lá, né? Coisa mais simples. Copia um arquivo que está no seu celular, ele não sabe que existe uma estrutura de pastas e quando ele acha, ele vai ter uma dificuldade danada para achar o arquivo. Agora a Apple é bem filha da puta, eu vou falar, põe o pi, porque tem que ser essa Hoje palavra. Eu me segurei, a Apple falei 2 palavrões. Porque para você tirar um vídeo de uma porra de um iPhone, velho, é um pra conferir. Vou falar todos os palavrões agora. Chupa, Davi. Quando não é um, é outro. Não, porque, cara, além de tudo, como eles acham que as pessoas são idiotas, e algumas são mesmo, eles simplificam num nível que nem quem sabe consegue acessar as coisas. Exato. E aí você fica vendido, porque você sabe resolver o problema, mas você não consegue porque o computador já não deixa mais. Tem uma cena nesse filme que é muito significativa. Ele chega lá no médico para fazer o diagnóstico. Ele começa a falar o que ele tá sentindo e a pessoa, a recepcionista, que deveria encaminhá-lo pro especialista, ela não tem uma ficha de diagnóstico. Ela tem um monte de botão colorido, cada um representando uma coisa. Aí imagem, não é nem escrito. É uma imagem do cara confuso, uma imagem do cara com a mão na barriga com dor de cabeça. Do cara triste. E cara, hoje em dia a gente é assim, a gente abre o celular, é tudo botãozinho coloridinho. Não tem... Cara, é tudo parece que é feito pra criança. Aquelas animações corporativas, aqueles bonequinhos. A infantilização do mundo tá em tudo, né? Então assim, tem umas coisas verdadeiras nesse filme, só que, novamente, ele usa de uma verdade pra vender uma mentira, uma perversão. Que é justamente atacar as pessoas mais simples, como se elas fossem menos morais. Exato. Isso que você falou. E assim, também é uma simplificação de mundo, porque o mundo inteiro está acontecendo mil coisas. Existe uma idiotização, isso a gente não tem dúvida. Dá para ver é mais que idiotização, é uma animalização. As pessoas são animalescas, buscam o prazer sensorial, não sei o quê. Mas, paralelamente a isso, existem muitas famílias que estão seguindo uma vida de intelectualidade, ou no bom sentido, né? Não é acadêmica só. Sim. Mas existem famílias que estão preocupadas em proteger os seus, em ter uma vida espiritual. Então, assim, o mundo inteiro, tudo bem, pode ser até minoria, mas uma hora, se a idiotice chegar no nível do filme, aquelas pessoas que, mesmo sendo minoria, vão dominar as pessoas idiotas. Não, então... aquele exemplo que o Olavo sempre falava do medievo. O cidadão médio era analfabeto, mas a visão de mundo que ele tinha era mais ou menos a mesma de Santo Tomás. Pois é. É isso aí. Ele meio que sabia aquilo, né? Então isso aí. E se você vai lá pro interior de Minas, a coisa é difícil, tem muita fofoca, o pessoal que é cidade pequena, aquele negócio. Mas você vê que as pessoas têm um senso moral e as coisas são você falou, olha mais aqui, absurdas. Eu sou homem. Olha aqui, sou menina. Tipo, exato. fácil. O cara consegue se orientar, as pessoas se ajudam, tem um lance ali, tem fofoca, beleza. Mas as pessoas se ajudam um pouco também.
Né? Então são muito mais solidários do que em grandes centros urbanos, onde os iluminados, os publicitários, os jornalistas, os pianos vivem, né? Mas isso então, cara, eu falo pela cidade da minha mãe. Isso tá começando a capilarizar para dentro do interior. Porque, pô, era uma cidade bucólica, assim. Tudo bem, nunca foi rica, já na época do café, há muitos anos, mas era uma cidade bonita, tal, bem, as pessoas conviviam bem, tinha uma pracinha lá que a gente ia ver as meninas, né, porque a gente era jovem, e o clube que era na frente. Hoje, cara, você passa na pracinha, o negócio também se animalizou um pouco. Agora parece que deu uma melhorada, mas carnaval, minha mãe fala que é droga, os caras, assim, numa cidade minúscula, não deve ter 100 mil habitantes, sei lá. Então, isso tá se espalhando, né, essa coisa. A minha pergunta agora é, o que a gente faz, então, para não chegar na idiocracia? E qual é o antídoto, por mais que ele tenha exagerado no diagnóstico, qual é o antídoto que a gente pode ter para não chegar nisso, na sua opinião? Olha, veja o que acontece no filme. No filme você tem um mesmo sujeito... sem ter QI grande, né? Porque exato. Independente do QI. No filme você vê um cara que é mais inteligente que os outros e tal. Ele chega lá com alguma boa intenção, apesar de fazer umas falcatruas. Ele tenta ajudar e se sacrifica e se arrisca para ajudar o próximo. E isso gera alguns frutos. Isso acontece também. Se você tem disposição de ajudar, você vai lá e ajude. Pelo menos naquele espacinho que você tem alcance, alguma coisa boa há de sair. Mas aí tem um ponto que é o seguinte. Primeiro, as pessoas que são menos instruídas, elas precisam se apegar mais à moral, ao que é essas coisas eternas, essas coisas absolutas, e menos às aparências do que a cultura corrente quer vender para elas. Né? E isso não está acontecendo, na verdade está acontecendo o oposto. E aí você tem que ter uma outra coisa. A elite, e aí eu vou ser elitista, e o pensamento aristocrático, e não sei o quê, mas eu não acho que tem outra saída. Uma elite virtuosa bom pra caramba. A elite precisa ser virtuosa, mas não apenas você precisa ter membros da elite virtuosa. Você precisa ter pessoas com pensamento aristocrático no sentido bom da palavra, que diz, olha, eu estou numa posição de relativo privilégio, eu estou numa posição de relativo poder e com algum conhecimento que as outras pessoas não têm, com meio de ação que elas não têm, o que eu posso fazer para ajudá-las? E muitas vezes ajudar as pessoas, cara, não é você chegar e explicar a doutrina social da igreja para ela, não é você chegar e explicar a moral para ela, que a pessoa não vai entender. E se ela entender, talvez ela não ligue. A gente tem que lembrar o seguinte, Jesus quando chegava lá no pecador, ele não chegava com um silogismo. Ele recebia, perdoava e sentava para comer. Ele sentava para comer com a pessoa, fazia ela expor os problemas dela e ajudava. E daí perdoava os pecados, evidentemente. Tem um lance todo que... ensinava, não faz isso, que te faz mal, né? Então a gente precisa menos dessa coisa de... Cagação de regra, vamos nessa falar. Coisa professoral. Ele fala, abre o coração e ajude as pessoas, porque senão... senão não vai dar, senão não vai dar. E aí, poxa, eu entendo que a gente novamente, a gente tem sintomas da idiocracia. Sim. E, cara, tem sintomas de coisa. No Brasil, sobretudo, um cara para te pedir esmola, você não sabe se ele tá te pedindo esmola ou se ele vai te assaltar. O pior, teve uma mulher aí que, recentemente, ela passava todo dia num trecho, um mendigo pedia dinheiro para ela, um né? Ela dava lá 20 reais para ele todo dia que passava lá. E eu via. Um certo dia ela não teve os 20 reais e o cara atacou e ela morreu. Então. Ué, ela estaria mais segura se ela não tivesse dado dinheiro no final das contas. Exato. Então, eu entendo que é duro, né? Mas não tem saída senão você... Mas eu acho que... Vai, acaba você abrir o coração e não é só oferecer uma esmola. É isso que eu ia falar. É conversar com a pessoa. Eu acho que a esmola é um extremo, mas a gente tem outros meios mais do dia a dia, no seu trabalho, você conversar com a pessoa, você entre seus filhos, se você tem filhos, entre seus amigos, perdoar aquela pessoa que você tem dificuldade de perdoar, tentar, porque eu acho que o grande problema desse filme é essa ligação do QI com virtude. Até com inteligência, cara. Você quer saber o que... Tem cara de QI alto que fala coisas... eu vou falar mesmo, porque ele brigou comigo por causa disso, eu fui super educado com ele, o próprio Roger, que tem esse QI... o QI de não sei o quê... Na pandemia o cara surtou, velho. Surtou porque todo mundo que não quer tomar a picadinha nazista, não sei o quê, quer
matar os outros. E você fala, cara, cadê o que? As pessoas não estavam brigando, quer dizer, tinha sempre os idiotas, porque é Twitter é Twitter. Mas assim, tinha gente realmente conversando, falando, porra, e o cara vinha com 5 pés na porta. Ou seja, o QI é só um dos elementos que podem te... E eu não quero mal, nem acho, eu acho que ele ficou com medo, normal. Mas o que eu quero dizer é que assim, e eu gosto muito do traje, inclusive, da banda, mas o que eu acho que você simplifica, diminuir é a mesma coisa do materialismo, entendeu? Você achata o ser humano para uma coisa e a gente uma coisa menor. E a gente tem um imponderável, a gente tem o espírito humano que a gente nunca sabe de onde vai nascer uma coisa... Pô, a gente tá falando até de Brasil, de novo, o Tomás Juliano, as aulas dele, tô gostando muito das aulas dele sobre os presidentes do Brasil. Pô, a gente teve presidente que saiu lá do meio da Paraíba, de família pobre e não sei o quê, e o cara virou presidente do Brasil. Por quê? Tem alguma coisa no espírito desse cara, por mais que ele fosse um mau presidente, né? Não é, nem vou falar um nome específico, mas, cara, alguma coisa fez aquele cara sair de uma posição bem pouco privilegiada e chegar no poder de dirigir uma nação. Então, o espírito humano não é assim, QI baixo, errado, QI alto, vai dar certo. Isso aqui é isso aqui. É por isso que vira eugenia, né? Exatamente. Senão... E olha, tem pessoas muito inteligentes que cometeram atrocidades muito grandes. Olha, vai falar que é burro? Olha, não dá, né? O próprio Adobe Reader mesmo, pro cara fazer um negócio daquele dá um trabalho. Não é qualquer um que consegue aquilo ali não, viu? Exato. Não, a gente tem milhares de exemplos. Sim, né? não, você pega... Kissinger é burro. Eu disse, não, é um idiota. Por isso que ele é mau. Não dá, né? A grandeza moral, ela não tá ligada ao QI. Né? Inclusive, olha, o QI não é uma coisa que existe, assim, concretamente, né? Você olha pra uma pessoa e fala, onde é que tá o QI do cara? Né? Aponte aí, acha aí o QI. Eu acho que eu já fiz uns testes de QI, não sei se fui muito bem, não. É que depende do teste, é que teste online é tudo mesmo. Óbvio. Teste online é tudo bem. Tem, inclusive eu falei da Mensa, mas existe uma versão do teste da Mensa, que o teste da Mensa é supervisionado por um psicólogo, mas existe uma versão online dele com timer, tudo. Esse eu acho que é o mais ok que tem, assim, que o resultado é alguma coisa próximo da realidade e tal. Mas mesmo assim, o QI é o quê? O teste de QI tenta avaliar certas capacidades, normalmente de reconhecimento de padrão, e coisa desse tipo. O negócio o cara pode ser muito bom em reconhecer padrão, ele pode inclusive se treinar para isso, e ele pode ser muito ruim em enxergar as coisas concretamente na realidade. Porque às vezes ele nota os padrões, mas ele não dá aquele passo a mais. Sim. Que é o de meditar a coisa e acessar a essência mesmo da coisa, entendeu? E absorver a realidade, né, mesmo, e transformar ela com essas habilidades que ele tem, né? Porque a sua inteligência, ela, pelo menos a gente acredita nisso, ela aumenta à medida em que você ama a verdade. Porque se você não ama a verdade, você vai notar os padrões, você vai começar a fazer articulações para aquela coisa se enquadrar no que você acha mais confortável. Inclusive o Joel fala disso nas aulas aí do Filosofia e Cultura, é muito bom assistir. E esse sujeito, que assim, com toda a sua capacidade de reconhecimento de padrão, de articulações lógicas, ele vai, de forma muito habilidosa, ficando cada vez mais burro e com justificativas cada vez mais lógicas e mirabolantes para a própria burrice. Exato. Porque a burrice... A gente vê isso na academia. Tem coisa que só é defendida na academia porque o cara tem que fazer um castelo de lógica, aspas. Não, mas é lógica mesmo. Lógica. É consistente. Uma lógica errada, uma lógica com elementos errados pode ir longe, né? Não, é uma lógica perfeitamente consistente. O problema é que ela está sendo usada para defender um erro. Exato. Então, por exemplo, o assassinato de bebê. A academia é quem inventou isso, né? Quem inventou não, porque desde Moloch. Mas eu digo, esses argumentos, não, a liberdade, veio daí. É o mal quase absurdo, uma das coisas mais maldosas que se fazem hoje. É a famosa frase, tem que estudar muito para ficar burro desse jeito. É isso, exatamente. Você sintetizou, fiquei 2 horas falando, é isso mesmo. E eu acho que eu sempre lembro tem o filme, tudo bem que filme a gente não sabe como é que é mesmo, mas eu conheci pessoalmente aqui na Panela, gravando músicos, vinha muito músico na época, e um dos caras mais geniais que eu conheço de música, uma sensibilidade absurda, você não consegue
conversar direito, porque a inteligência dele é voltada para aquilo. Não é um cara genial, não é um cara intelectual, não é um cara... Só que o que ele produziu foi muito melhor do que o que está produziu, sendo inteligente, entendeu? O que Edith Piaf, que foi o meu exemplo, dava pra ver, ela tinha meio dificuldades de lidar com a realidade, de lidar com o próximo, mas produziu uma coisa bonita, uma coisa que fica. Beethoven, que o Beethoven, além de tudo, era inteligente também, mas pra você ver como não tem ligação, também não é só porque o cara é inteligente, ele é mau, não, tem um monte de cara inteligente bom. Então, enfim, filminho meia boca, se quiser se divertir uma tarde, que você não tem o que fazer, tem umas 3 piadas boas. As piadas são legais, tem muita coisa que você reconhece na realidade, só que tem essa armadilha, né? Tem essa armadilha quando o cara chega na loja de departamento, tem um gordo, de saco cheio, assim, falando, eu te amo. Pra todo mundo que entra. Bem-vindo às Costco, eu te amo. Que é bem assim, né? A propaganda é tudo, você é muito importante para nós. Já virou eu te amo 2550. Então eu achei muito bem bolado esse tipo de piadinha. Mas é sacadinha, né, cara? Não é nada... E são coisas que até a mesma gente fala aqui, né? Nos outros programas. A corporação que quer ser sua amiga, quer vender valor, olha, a bestialização, não sei o quê. E é curioso que o esquerdista, né? E aí é que é uma coisa interessante pra gente falar no nosso público, o esquerdista que percebe esses males gerados pela sociedade de consumo exagerado. Exatamente. Então E o contrário também, o esquerdista que hoje defende Google, defende... Você fala, cara, o que você tá defendendo? Você tá maluco? O woke, né? Eu defendi. Muito bem, mas você sabia? Eu não. Você sabia que embora o roteirista e diretor Mike Judge, do Idiocracy, estivesse anotando algumas ideias para o filme sobre evolução já em 1995, a ideia que se tornaria Idiocracia surgiu em 2001, em uma viagem à Disneylândia. Judge estava esperando na fila quando, de acordo com ele, abre aspas, alguém atrás de mim estava com um carrinho de bebê e 2 filhos pequenos, e havia outra mulher também com 2 filhos pequenos, e de repente elas começaram a brigar, uma discussão, era puta pra cá, vadia pra lá, sabe, essas coisas, briga bem tosca, e aí ele falou que ficou sentado ali pensando, pô, eu acho que não foi esse espírito que o Walt Disney imaginou, assim. Ele pensou, a coisa evoluiu pra um lugar meio... E aí ele teve a ideia do filme, né? E realmente, eu acho que não foi isso que o Disney imaginou, mas... Então, essa decadência... Mas eu acho assim, também o mundo teve... altos e baixos. Teve decadências já, e depois a gente voltou para eras de ouro. Olha, né? e tudo as coisas se degeneram mesmo, é normal, né? Sim. Tem radicais livres, aí você fica velho, as coisas apodrecem e as sociedades também apodrecem, né? De uma certa forma, especialmente se elas não estão ligadas a algo eterno. É isso aí. Que é incorruptível. Então, muito obrigado. Você não foi idiota hoje, parabéns, legal. você tá de parabéns. Eu ganho uma estrela? Hoje. Ganho uma estrela. Hoje, tem dia. Eu quero uma estrela. Vocês também que não são idiotas, muito obrigado por assistirem o nosso Cine Quinto e até o próximo programa. Aquele abraço, te vejo semana que vem.